Olá, meus amigos, muito boa noite, mas eu estou escutando um boa noite tão fraquinho, vocês estão precisando, sabe do que? De vitamina. Boa noite, agora melhorou. Boa noite aos encarnados e aos desencarnados. É com uma imensa alegria, com o coração repleto de felicidade, que nós estamos nesta casa pela primeira vez. Agradecemos imensamente o convite que nos foi feito. Como eu estava conversando com a dona Valderez quando eu cheguei, eu fico muito feliz quando me fazem o convite, porque é uma oportunidade de trabalhar, porque o débito é muito alto. Então a gente precisa de alguma forma ir pagando lentamente as dívidas contraídas e ao mesmo tempo é uma oportunidade que nós temos de aprender. Eu digo que falar em público não é privilégio, assim como ser médium também não é privilégio. É um compromisso assumido primeiro para nós mesmos, que necessitamos e precisamos, e também é uma oportunidade que nós estamos tendo de levar a mensagem da doutrina às pessoas, para que elas possam conhecer o Espiritismo. Embora não façamos proselitismo, não queremos convencer ninguém de que o Espiritismo é melhor, mas a partir do momento que as pessoas passam a conhecer, não tem como não se apaixonar por essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Mas palestra também não modifica ninguém. O que vai de fato modificar cada um de nós é nos aprofundarmos nos estudos. E todas as casas espíritas têm grupos de estudos, e eu vou aqui falar, me permitam falar em nome da casa, um convite a todos, para que venham estudar, venham conhecer. A professora Terezinha de Oliveira, a quem eu tenho grande admiração, talvez alguns a conheçam, outros não, ela já partiu desta para melhor, como dizemos, já retornou à pátria espiritual, e ela dizia, se você quiser entender Jesus, conheça Kardec. Então nós precisamos estudar Kardec, facilita muito o entendimento daquilo que Jesus nos deixou. E hoje nós vamos estar falando sobre família, família estruturada, muitos desafios vencidos. Todos nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida, mas é fundamental que uma família esteja estruturada, porque uma família estruturada vai formar aqueles que irão crescer, que chegarão à adolescência, que chegarão à maturidade. Vejam, hoje nós ouvimos falar muito de feminicídio. No meu tempo, quando eu era jovem, não se ouvia tanto como se ouve hoje. Mas quando você pega uma pessoa que comete o feminicídio, vai ver como foi a educação que ela teve, o que ela passou, qual foi o exemplo que ela teve. Então veja o quão importante é a família. Hoje nós vemos muitos desafios, nós vemos conflitos acontecendo, conflitos bélicos, nós vemos conflitos sociais, nós vemos conflitos morais. Os conflitos bélicos, será que as pessoas não poderiam resolver sentados em volta de uma mesa, buscando soluções, sem ter que pegar numa arma para matar? Nós vemos conflitos sociais, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, sem uma casa para morar, sem um abrigo, sem às vezes uma roupa para colocar, um sapato para colocar no pé. Mas muitos são egoístas demais e não conseguem ver tantos irmãos sofrendo por aí. Às vezes negam até um prato de comida. Nós vemos os conflitos morais,
o tamanho da intolerância das pessoas, o tamanho do preconceito que as pessoas têm, será que tudo isso não seria amenizado se viesse desde pequenininho a boa educação? Vejam, meus irmãos, a família como dizia Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um importante político e ele dizia que a família é a célula máter da humanidade. O que isso significa? O que é uma célula? Uma célula é uma unidade. Mas uma célula sozinha é alguma coisa? Não. Nós, por exemplo, seres humanos, nós somos, a construção do nosso corpo é formado por mais de 30 trilhões de células. É formado a pele, é formado os ossos, é formado os órgãos, é formado o cabelo, tudo é formado a partir dessa união de células. Quando ele diz que a família é a célula máter, máter vem de mãe. E por que é a célula máter? Porque a mãe, ela tem um papel fundamental na família. Muitos podem até não acreditar ou talvez nem aceitar, mas a mulher é o pilar de uma família. Deus deu à mulher algo especial, uma sensibilidade maior para a maternidade. Então nós, enquanto mulheres, não é a questão de gênero, é a questão biológica, mas nós, enquanto mulheres, nos diferenciamos dos homens exatamente nisso, porque nós carregamos no ventre aquele ser. Nós amamentamos, nós alimentamos, nós protegemos, então nós temos uma ligação maior com os nossos filhos. É claro que existem casos e casos. A mulher que fica grávida rejeita o feto, vai lá e faz o aborto. Por quê? Nós sabemos por que ela fez o aborto, porque aquele espírito que ela estava recebendo, ela rejeitou. Existe aquela que tem o filho e acaba simplesmente dando o filho, não querendo ficar com o filho, porque não desenvolveu aquele sentimento que deveria desenvolver. Mas a diferença entre o homem e a mulher está exatamente na sensibilidade. Uma mãe, ela olha para o filho quando é bebê, ela sabe quando é fome, ela sabe quando é dor de barriga, quando é dor de ouvido. Nós temos essa sensibilidade que foi nos dada por Deus. Então Deus nos deu essa sensibilidade por conta da maternidade. Inclusive há uma pesquisa, vocês podem procurar na internet, que a ligação da mulher com o feto, com o bebê, às vezes é visto inclusive cientificamente, comprovado cientificamente, porque há uma migração de células entre o feto e a mãe, enquanto ela está gestando. Mas depois que ela tem o bebê, já foi encontrado na mulher a célula do filho, depois de 18 anos dele ter nascido. Isso chama microquimerismo fetal. Exatamente o fato da mulher ter carregado em seu ventre esse sentimento. Mas a mulher, ela desenvolve o sentimento, às vezes, até quando o filho não sai do seu próprio ventre. Inclusive, tem um caso lá do centro ao qual eu frequento, que há mais de 40 anos atrás, não tinha toda essa burocracia que se tem hoje para poder adotar uma criança. A criança foi abandonada e uma senhora que já tinha vários filhos foi até o hospital buscar aquela criança que ela queria adotar. E a hora que ela entrou no berçário, as enfermeiras, para brincar com ela, perguntou: de todas essas crianças que estão aqui, qual você acha que é a sua?
Ela foi em todos os bercinhos e chegou no bercinho e disse: meu filho é esse. E realmente era. Por quê? Porque Deus encaminha quando de fato aquele ser tem que estar com a nossa convivência. Mas eu estou falando tudo isso para falar da importância da família como célula máter da humanidade. Então, as famílias unidas e bem estruturadas é que vai formar uma sociedade equilibrada. Se as coisas não estiverem bem aí fora, nós temos que começar a olhar para dentro da nossa casa. O que é que nós estamos fazendo? Porque a família é a primeira escola de almas, a primeira aonde se tem as primeiras noções de moral. Então vejam o quanto é importante uma família estruturada. E às vezes não nos damos conta exatamente disso. Joana de Ângeles, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte em Constelação Familiar. Ela diz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então a família é a base da sociedade. Agora vem o mais importante. Ela diz o seguinte: toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. É o que nós estamos vendo hoje. É exatamente o que nós estamos vendo hoje. Educar filho não é simplesmente dizer o que eles têm que fazer. Educar filho é dar exemplo. Não adianta eu chegar para o meu filho e dizer: você não pode fazer isso, e eu vou lá e faço. Nós somos espelhos. Então nós precisamos dar aos nossos filhos o melhor exemplo possível. E aí a gente olha aí fora e vê de fato as coisas acontecendo. Eu falei dos diversos conflitos que estão acontecendo. E aí nós nos perguntamos: será que nós estamos retrocedendo? Porque eu nunca vi tanta violência, eu nunca vi tanta intolerância. Aliás, nas redes sociais está muito difícil nós palpitarmos. Nós corremos um sério risco quando damos a nossa opinião, porque as pessoas se acham no direito de nos ofender, porque não concordam com aquilo que pensamos. Uma pesquisa foi feita, inclusive, o que estaria acontecendo, por que as pessoas estariam tão intolerantes assim. A tecnologia é importante, sem dúvida. Hoje nós temos tecnologia para tudo. E a tendência é continuarmos a evoluir nesse quesito. Mas as pesquisas dizem o seguinte, que hoje o fato de tudo fazermos através do celular, porque hoje ninguém conversa, é tudo zap. Hoje você manda recado para a pessoa, ou você manda áudio, ou você escreve. O fato de nós estarmos somente utilizando desta ferramenta e das redes sociais, nós estamos nos distanciando das pessoas no olho, na conversa. Ah, fulano de tal eu não gosto, eu vou lá, pumba, eu excluo. Ah, e a pessoa falou isso, eu não gostei, eu vou lá, pumba, excluo. É assim que está acontecendo. Por isso que as pessoas estão intolerantes. E é muito mais fácil nós falarmos aquilo que pensamos escrevendo do que olho no olho. Nós ficamos escondidinhos atrás de uma tela achando que podemos tudo. Então nós nos perguntamos: será que estamos retrocedendo? O que está acontecendo? Essa era uma dúvida que Kardec tinha. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 784,
quando Kardec diz o seguinte, a pergunta que ele faz aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então essa era a sensação que Kardec também tinha a seu tempo. Imagina se ele vivesse hoje. E aí os espíritos respondem: enganastes. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça, mister, que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então vamos analisar, ele diz que faça, mister, que o mal chegue ao excesso, ou seja, é preciso que nós cheguemos de fato ao fundo do poço para que nós queiramos sair. Precisam jogar a corda para que nós possamos sair deste poço. Que corda vocês acham que seria essa que deveria se jogar para que nós saíssemos do fundo do poço? Jesus. Nós estamos, porque nós, todos nós já sabemos o que é o bem e o mal. Todos nós. O criminoso, quando ele vai lá e ele comete um assassinato, se você chegar para ele e perguntar, foi você que matou? Eu não. Então ele sabe que ele está errado. Se um ladrão for lá e roubar, se você perguntar para ele, foi você que roubou? Eu não. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que está faltando então para que haja essa mudança em nós? Vamos ver se vocês sabem. Jesus. Mas não basta conhecer Jesus. Todo mundo aqui sabe quem é Jesus. É preciso que nós possamos nos aprofundar nos seus ensinamentos, e esses ensinamentos precisam tocar a nossa alma e nós precisamos desenvolver sentimentos. A guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que eu falei que poderia muito bem ser evitada porque é uma guerra sem sentido, que poderia ser conversada em volta de uma mesa e poderia se encontrar uma solução. Por que não se encontra uma solução para isso? Por que o presidente da Rússia não se comove, não tem compaixão por aqueles que estão morrendo? Porque ele não quer que as suas ideias, aquilo que ele acredita, ele seja contrariado. Por isso que ele usa armas, ele usa de bombas, porque ele quer que a sua ideia prevaleça. Mas o mais importante é, ele não desenvolveu o sentimento, ele não tem compaixão. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão ali sem um teto, separado das famílias, idosos passando necessidade, e ele não se comove com isso. A mesma coisa em Israel, em Gaza, e muitos outros locais existem conflitos. Falta o quê? Falta sensibilidade a essas pessoas. Falta desenvolver esse sentimento, se colocar na condição do outro. Mas voltando a falar de família, qual seria hoje o conceito de família? O que é uma família? A família, na verdade, é um agrupamento de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Pode ter uma ligação biológica, pode ter uma ligação legal ou afetiva, não importa. Até os agregados,
que forem morar debaixo do mesmo teto é considerado família. Eu tive uma secretária que ficou comigo durante 23 anos, faz 3 meses que ela saiu da minha casa, eu a considero da família. Ela não está mais comigo, ela precisou se ausentar. Mas eu desenvolvi por ela um sentimento, por quê? Porque muito tempo convivendo comigo, tanto é que ela chama o meu filho de filho. Então vejam, família são pessoas que convivem juntos, elas podem se afastar, mas o sentimento permanece, deve permanecer. Então isso é de fato família. Agora são muitos os desafios familiares, de fato são muitos. Mas qual seria essa finalidade na visão espírita? Porque cada um tem a família que precisa. Quem leu Missionários da Luz aqui? Nossa, vocês precisam ler Missionários da Luz, de psicografia de Chico, quando ele fala do Adelino, da Raquel e do Segismundo. A Raquel, na história toda, ela entra como uma missionária. Então, o que acontece? O Adelino e o Segismundo têm arestas a serem aparadas. Então, a Raquel, como um espírito nobre, ela se propõe na espiritualidade a casar-se com Adelino, para que ela pudesse, através do seu ventre, receber o Segismundo, para que o Segismundo e o Adelino pudessem desenvolver sentimentos. Normalmente as famílias são ligadas por laços de afeto, e às vezes laço nenhum. Vai depender muito da necessidade do espírito. Outra pergunta que eu quero ver se vocês estão craque nas leituras. Alguém aqui já leu Reencarnação no Brasil, do professor Hernani Guimarães Andrade? Não leram? Então leiam. O professor Hernani Guimarães Andrade, ele era um especialista em reencarnação. Tanto é que ele foi muito amigo do professor médico psiquiatra Ian Stevenson dos Estados Unidos, que trabalhava, ele catalogou vários casos de crianças que lembravam de vidas pretéritas. Pois bem, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele estudou um caso de uma criança que dizia para a mãe que ela tinha nascido na França e que ela tinha família na França, que ela tinha os pais na França e que na Segunda Guerra Mundial um soldado entrou em sua casa, alvejou no peito com um tiro, ela desencarnou e vieram os resgatistas, a socorreram, pegaram ela enquanto espírito, a colocaram numa espécie de espaçonave, parecendo um foguete, atravessou o Atlântico, parou na frente de uma casa, sabe aonde? Araraquara. Aí o resgatista chegou para ela e falou assim: você vai entrar, vai conhecer quem serão seus pais. Vejam, ela não tinha nenhuma ligação com a família. A família que ela tinha ficou na França, mas era a família que ela precisava para desenvolver alguns sentimentos, desenvolver algumas virtudes. Aqueles pais eram os pais que ela precisava ter. Então ela nasceu nesta família e ela desde pequenininha ela contava toda a história dela da França, por isso que o professor Hernani foi chamado para estudar o caso dela. Hoje ela já deve estar desencarnada, porque esse livro, se eu não me engano, é antes de 1960, eu acredito que ela já esteja aí retornado à pátria espiritual. Agora pode ser que ela tenha desenvolvido sentimentos, laços por essa família, pode ser que ela venha a reencarnar novamente no seio desta família, mas pode ser que ela volte para a França,
aonde ela venha a estar com a família que ela tinha. Então vejam, nós estamos com a família que nós precisamos. Você tem aquela irmã difícil, é com essa que você precisa estar. Você tem uma mãe difícil, é essa que você precisa. Você tem um pai difícil, é esse que você precisa estar. Você tem uma sogra difícil, é essa que você precisa. Então veja, nós estamos convivendo com as pessoas a quem precisamos de fato estar, porque o acaso não existe. Agora, como era o conceito de família antigamente, que esse conceito de família ainda influencia as famílias atualmente. Antigamente, as famílias eram patriarcais. O homem mandava, era ele que determinava o que a família ia fazer, ele provia todas as necessidades da casa, a última palavra era a dele. Então era patriarcal. Então trazemos muitos resquícios disso ainda, porque há muitos homens achando que ainda mandam, achando que é eles que têm que dar o último. O meu marido pensa que é ele, quando ele fala assim, senhora, ele fala para mim. Então, mas não é dessa forma, né? Hoje as coisas estão mudando, graças a Deus, mas ainda trazemos isso conosco. Então era patriarcal, era patrimonial, ou seja, havia um interesse por conta dos casamentos, quem deveria casar-se com quem, por conta de dinheiro, por conta de nome e coisas desse tipo, não envolvia sentimentos. E também era matrimonial, tinha que ser casado ali, regulamentado pelo Código Civil. Porque antigamente, quando eu era pequena, novinha, não vou nem falar a minha idade, vocês vão assustar, mas a pessoa, quando ela não era casada no civil, e você perguntava, você é casada com fulano? Fulano é casada com fulano, com ciclano? Não, eles não são casados, eles são amaziados. E a minha tia costumava dizer uma coisa que eu acho que tem tudo a ver. Eles eram amantes, eles eram amaziados, ela costumava dizer, amantes com fé, casado é. Porque na verdade o que importa é a união de almas. Não adianta nada eu ir lá no cartório assinar um papel e ter uma vida totalmente desregrada, tanto o homem quanto a mulher. O que deve unir de fato são os sentimentos, tem que haver respeito, cumplicidade, né? É isso que torna um casamento eficaz, por mais dificuldades que possamos encontrar. Então hoje, a maioria dos países há toda uma liberdade de escolha. Embora existam alguns países que ainda há exceções, por conta de religião, por conta de cultura. Eu conheço casos de casamento que a noiva só vai conhecer o noivo no dia do casamento. Né? Você imagina, no dia do casamento ele levanta o véu e vai conhecer a noiva. Agora imagina se ele não gostou, né? Se ele assustar com a cara dela, não tem jeito, vai ter que casar. Então, alguns países, infelizmente, ainda é assim. Mas graças a Deus, hoje os casais, eles se unem por vontade própria, não são forçados mais, pelo menos na maioria dos países. Homem e mulher deve ter os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres. Porque hoje a mulher, ela já sai de casa e ela ajuda nas despesas. Não é porque ela é mulher que ela tem que lavar, passar, cozinhar, trazer o dinheiro para casa, cuidar dos filhos e o marido chegar em casa, você botar o pé em cima do sofá só para assistir televisão. Não. Hoje as coisas têm que ser ali divididas. Então tem que ser direitos e deveres iguais. Hoje uma união, como eu disse, não precisa mais ter um papel assinado. Já se considera uma união estável a partir do momento que duas pessoas convivem debaixo do mesmo teto. Assim como também é considerado uma união estável homoafetivo. Não podemos ter preconceitos, porque existem homoafetivos que estão juntos, que são muito mais dignos e respeitosos
do que muitos heterossexuais. Uma vez eu fui fazer uma palestra e eu sempre falo da importância, né, de nós não termos preconceito contra nada e contra ninguém. E eu caí na besteira de dizer que a pessoa que é homossexual, ela tem essa opção e nós temos que respeitar. Aí, uma pessoa que me segue pela internet, uma graça de pessoa, ela chegou para mim e falou assim: Sandra, eu posso te corrigir? Eu falei: você deve me corrigir se eu estiver errada. Eu tenho que ter a humildade de dizer: eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Ele disse: homossexualidade não é opção, homossexualidade é condição. Eu nasci assim. Por isso é que nós temos que respeitar as pessoas como de fato elas são. O importante é a moral de cada um. Mas Kardec, dentro da sua genialidade, porque Kardec foi um gênio a seu tempo, um homem estudioso, um pedagogo, fez, inclusive, ele era bacharel em ciências, falava 6 idiomas. E ele fez uma pergunta muito interessante aos espíritos, no Livro dos Espíritos, a questão 775, quando ele diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Por que ele pergunta relaxamento? Por que ele não pergunta o que aconteceria se a família fosse extinta? Se acabasse com a família? Ele utilizou-se o termo relaxamento. Porque o Kardec sabia que a família sempre existiu, desde o homem da caverna, e ela sempre vai existir. Mas ele usa o termo relaxamento, e os espíritos respondem: se houvesse um relaxamento, haveria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria um aumento do egoísmo. Então vejam por que é importante também o casamento, ou seja, a união entre duas pessoas, porque o que é meu, agora é nosso. Nós passamos a dividir, porque antes era o meu carro, a minha casa, meu quarto, a minha roupa. Hoje não, hoje é nosso, é nossa casa, nosso carro. Hoje nós estamos dividindo um com o outro. Então, se houvesse um relaxamento da união, poderia aumentar ainda mais o egoísmo que é tão latente em nós. Porque na escala evolutiva nós estamos ali no mundo de provas e expiações. Nós temos muito que galgar ainda, né? Dizem que de 0 a 10, nós estamos ali 2 para chegar no 10, vai faltar muito ainda para que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir. No Livro dos Espíritos, na questão 913, o Kardec pergunta: diz que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Então nós sabemos que os 2 grandes males da humanidade, de fato, é o egoísmo, que gera o orgulho e que geram todos os outros vícios. E aí os espíritos respondem a Kardec: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. A pessoa que é dona da verdade, ela é egoísta e orgulhosa. A pessoa que é preconceituosa, egoísmo e orgulho. Quer dizer, todos os vícios estão atrelados ao egoísmo. Então o egoísmo gera todos os outros vícios. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então nós precisamos desenvolver os bons sentimentos. Para que nós possamos desenvolver o amor fraternal que Jesus veio nos ensinar, precisamos começar com a caridade. Porque é a caridade que vai deixar fluir o amor em nossos corações. É o bem que nós temos que fazer. E para anular todos os vícios que nós trazemos, todas as mazelas
que nós trazemos, nós temos que fazer como disse Paulo de Tarso, combater o bom combate. É o bom combate da referência evangélica. Então, para eu poder combater as mazelas que eu trago, eu preciso conhecer. Eu preciso saber que eu sou egoísta, eu preciso saber que eu sou orgulhosa, eu preciso saber que eu sou impaciente, eu preciso saber que eu sou intolerante. E eu só consigo saber se eu começar a olhar para dentro de mim. E não é fácil encontrar os defeitos em mim. É mais fácil eu ver os defeitos alheios. Então, o autoconhecimento não é uma tarefa fácil, mas é necessário que o façamos, porque só se consegue combater esses vícios a partir do momento quando nós soubermos que de fato temos e reconhecê-los em nós. Então, quando se nasce numa família, né, nós adquirimos todos os costumes, os hábitos daquela família. Agora, quando nós formamos a nossa própria família, nós temos que levar em conta que a partir do momento que eu vou me unir a uma pessoa, eu vou levar comigo aquilo que eu aprendi com a minha família e o meu parceiro, o meu companheiro vai trazer também tudo aquilo que ele adquiriu na família dele. Nós vamos nos unir, não podemos esquecer que somos individualidades. Cada um, na verdade, tem as suas aptidões, tem os seus desejos, os seus anseios. Agora, não é fácil você conviver com uma pessoa que é diferente, totalmente diferente. Não existe uma pessoa igual a outra. Por isso que nós temos que fazer alguns exercícios diários, que é o exercício da paciência, da empatia. Precisamos ter cumplicidade, nós temos que ter desprendimento, nós temos que ter tolerância, nós temos que aprender a perdoar. Porque queremos que as pessoas nos perdoem, mas temos que aprender a perdoar. Não é só o que eu gosto, só o que eu quero é que tem que prevalecer, mas o que o outro quer também. Isso é cumplicidade. Eu cedo um pouquinho aqui, ele cede um pouquinho ali e a gente vai levando a nossa vida. Então não há uma preparação, não há uma escola para que nós possamos aprender a conviver. Nós aprendemos a conviver no dia a dia. Assim como não há uma escola que nos ensina como nós devemos educar filhos. Não há uma escola, nós também fazemos isso com um pouquinho daquilo que trazemos da nossa família. Mas é preciso que nós possamos fazer algumas reflexões. Por isso é que nós precisamos conhecer Jesus. Nós temos que educar os nossos filhos dentro do cristianismo. Lembrando que cristianismo não é religião. Jesus era judeu, ele não veio fundar nenhuma religião, não é católico, não é espírita, não é protestante. O cristianismo é modo de vida, é comportamento. A base daquilo que Jesus nos deixou é o amor. Então é isso que de fato nós temos que aprender. Então na verdade nós temos que vivenciar aquilo que ele nos deixou. Então uma pessoa é ateu, ela não acredita em nada, mas ela tem um comportamento do bem, ela age com amor e com caridade, ela é uma cristã. Não adianta eu vir no centro, não adianta eu ir no templo, não adianta eu ir na igreja, saber capítulo e versículo dos evangelhos, mas não praticar. Então o que importa de fato é o meu comportamento. Então o cristianismo é de fato comportamento. E nós temos, às vezes, fazemos alguns casamentos e vemos alguns casamentos onde as pessoas se iludem. Tem pessoas que até hoje estão procurando um príncipe encantado, isso só encontrou o sapo. Assim também como as pessoas são muito românticas, aquelas historinhas, né, de romance, né, do príncipe que vai chegar no cavalo branco. Não existe isso, não existe. Eu conheço uma pessoa que já está no 4º ou 5º casamento. Ela está procurando alguém, ela não vai encontrar nunca. Não vai encontrar nunca, porque todos nós temos os nossos defeitos, cometemos erros. Nós temos que aprender a conviver, senão ninguém vai conviver com ninguém. Agora, imaginem, meus irmãos, se houvessem nas casas espíritas uma escola de família. Ou seja, um local onde as pessoas, as famílias pudessem se unir para trocar experiências. Houvesse uma pessoa que tivesse o conhecimento da doutrina,
tivesse um psicólogo, um psicoterapeuta, e juntos pudéssemos fazer aquela catarse, botar para fora e poder dividir aquilo que estamos passando, que estamos sentindo, sempre ali orientados por esses especialistas. Podem ter certeza que muitos desses conflitos a qual eu citei iriam acabar diminuindo. Agora, vejam algumas estatísticas que eu trouxe, né, que é assustador. Né? Nós vamos encontrar essa estatística pelo Instituto Ibope, Associação Brasileira de Psiquiatria, Agência Brasil, We Are Social, entre outras, que trazem fizeram algumas pesquisas, alguns números para as nossas reflexões. Vejam só, 83% dos casamentos estão em crise hoje. É um número alto. 48% dos filhos não se sentem amados. Gente, 48% dos filhos não se sentem amados e vice-versa. 95% da violência sexual contra a criança está dentro de casa. 60,5% dos estudantes consomem álcool ou outro tipo de droga. 20% das crianças entre 9 e 10 anos têm contato erótico. 52,3% dos meninos e 39% das meninas iniciaram as suas atividades sexuais entre 10 e 14 anos. Vejam, tudo isso são números que nós precisamos refletir. Como estão as nossas famílias? Então, conflitos de fato existem. Viver e conviver com o outro não é tarefa fácil, porque eu disse, nós somos individualidades. Eu, enquanto Sandra, hoje, primeiro, eu estou mulher, eu não sou mulher, eu estou mulher porque o espírito não tem sexo, e trago comigo uma bagagem de muitas experiências pretéritas, assim como cada um de vocês trazem uma bagagem. Então vejam, são individualidades que às vezes juntos entramos em conflitos, porque eu tenho uma forma de pensar, o outro tem uma forma de pensar. E é isso que precisa ter respeito. Ninguém consegue viver só. Aliás, uma das leis de Deus é a lei de sociedade. Então, além da lei de sociedade, ninguém consegue aprender vivendo numa caverna sozinho. Eu preciso conviver com o outro. Eu aprendo, mas também ensino. Então, conviver com o outro é importante. E é no lar que às vezes somos verdadeiros, né? Agora, ninguém consegue enganar por muito tempo, mesmo estando juntos. Às vezes a pessoa parece ser uma coisa dentro de casa, na verdade não é. Mas nós precisamos ser verdadeiros dentro de casa e fora de casa. Não é porque eu estou lá fora, eu sou simpático, agradável. Às vezes a gente chega na casa espírita, a pessoa fala, ai meu irmão, como vai você? Fala até baixinho. Mas chega lá fora, você viu só? E começa a falar mal dos outros. Chega lá fora, briga, né? O carro fecha, já começa a xingar. Então nós temos que, não é só porque nós estamos na casa espírita, no templo, que nós somos bonzinhos. Nós temos que ser nós mesmos em qualquer lugar. Alguns estudos dizem que o aumento de homicídios, de suicídios e de estupros estão associados a uma parcela das famílias desestruturadas. E esse estudo diz assim, metade dos casamentos atualmente terminando em divórcio, milhões de crianças estão sujeitas a problemas que muitos cientistas sociais acabam associando à dissolução da família. Tem um filme que se chama Um Filho. Se eu não me engano, está na Amazon. Não sei se alguém aqui já assistiu. Lembra daquele ator que fez Wolverine? É com esse ator que fez Wolverine. Gente, eu assisti esse filme e eu fiquei passada a ferro. É um exemplo para todos nós. Uma crise entre o marido e a esposa deu numa separação enquanto ele era pequeno. Ele não se sentia amado pelo pai, não se sentia amado pela mãe. Uma hora ele estava na casa do pai, uma hora ele estava na casa da mãe, o pai casou, formou outra família. Ele se sentia um peixe fora d'água. Ele não sabia para que lado ele ia. Ele tinha um comportamento totalmente
ele não era sociável, ele fugia da escola, ele não tinha amizades. E o fim do filme é trágico. Ele chama a mãe, ele chama o pai, e na frente dos dois ele diz: vou deixar de dar problema para vocês. Pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Terrível, é terrível. Mas é um exemplo, é o que acontece com muitas famílias desestruturadas. Porque, na verdade, quando há uma separação entre o marido e a esposa, eles não são obrigados a viver juntos, mas tem que preparar os filhos para essa separação. Não pegá-los de surpresa, porque eles vão ficar, de fato, perdidos. Então, é isso que, de fato, nós temos que fazer. Preparar essas crianças para que elas possam entender que, apesar de não haver mais um pai e uma mãe juntos, eles continuarão sendo amados, queridos e estarão sempre sendo amparados por ambos. Agora, quais os desafios que devemos enfrentar quando se percebe que algo não está bem? Procurar ajuda. Se o casamento não está indo bem, vamos procurar um profissional, um especialista, um conselheiro de família, alguém que de fato possa nos ajudar. Porque a doutrina espírita não é contra o divórcio. Não é contra o divórcio. É preferível muitas vezes uma separação do que de repente chegar à violência de fato. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. De fato, Deus, na verdade, ou seja, as pessoas que se amam de verdade, que construiu uma família com os laços, porque eu falo que o casamento é como uma árvore pequenininha, que os dois vão regando, a raiz vai ficando firme e forte. Então pode vir o vendaval que for, pode vir o que for, ela pode até tombar de um lado para o outro, mas não consegue ser arrancada. Assim deve ser um casamento, assim deve ser uma união. Então, quando se existe problemas e conflitos no lar, vamos tentar resolver. Agora, se não tiver jeito, é preferível de fato que haja a separação. Agora, lembrando, pode até haver divórcio, mas não pode haver separação dos filhos, porque a separação, a perda, porque é uma perda que os filhos têm, né? daquela família que eles tinham, que cada uma foi para o lado. Isso é chamado de luto. O luto é uma gama de sentimentos que nós nutrimos, que nós temos que trabalhar. Às vezes a criança entra em choque, confusão, ela se sente culpa, raiva, ela fica ansiosa, ela sente tristeza, vergonha, saudade, um monte de coisas que ela acaba sentindo se não houver uma preparação para essa separação. Agora, tem alguns filhos que quando os pais se separam, falam, graças a Deus, não estava aguentando mais a briga entre eles. Imagina, o tempo todo brigando, o tempo todo ali, né, essas brigas acabam, às vezes, fazendo com que os filhos queiram mesmo que os pais acabem se separando. Então, meus irmãos, só o amor é capaz de converter qualquer pântano em jardim florido, de fazer qualquer situação se transformar em experiência rica para o espírito e de superar qualquer transes, por mais difíceis que possa ser. Nós podemos e temos condições de enfrentar as adversidades. Nós temos condições de reverter situações, porque só depende de nós mesmos. Por isso que nós precisamos conhecer Jesus, porque nós alimentamos a nossa fé, nós alimentamos a nossa esperança e nós temos de fato condições de enfrentar qualquer coisa, porque vamos estar fortalecidos. Por isso, meus irmãos, Jesus nos nossos corações. Boa noite a todos.